Graça e paz! Tudo bem com você? Estou muito feliz em te ter mais uma vez aqui no canal Refúgio Fortaleza. Para mim é motivo de alegria saber que você está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo, a casa é sua. O tema desse vídeo a gente vai falar sobre santificação, algo muito necessário e importante para a nossa caminhada cristã. Então eu separei um conteúdo muito legal para estar mencionando aqui nesse vídeo e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra diretamente do céu para o seu coração. Então, curve sua cabeça onde você está e vamos orar. Senhor amado, Deus querido, ó Pai, nos posicionamos, Senhor, diante de Ti. Creio que o Senhor tem algo poderoso diretamente do céu para os nossos corações. Que o Senhor venha estar falando conosco, Pai, de forma individual e que o Senhor possa ser bem-vindo em nosso meio. Queremos aprender mais do Senhor, Pai, e ser cada dia mais parecido com o Teu Filho primogênito, o Senhor Jesus. Somos gratos por cada oportunidade que temos de ouvir Tua palavra e também de falar do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, antes de começarmos, eu separei como base bíblica em Efésios, capítulo 4, versículo 22 em diante. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despedir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Aqui Paulo já nos ensina que a gente precisa ser semelhante a Deus. Como eu já falei, no vídeo de hoje vamos falar sobre santificação. Talvez você até se questione o que é santificação ou já ouviu falar e não entendeu o que isso significa. Santificação é um processo ao qual passamos para que cada dia possamos ser parecido com Jesus, o Filho primogênito de Deus. Lá em Romanos 8,30 diz assim, eu vou ler para você. E os que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Quando nos convertemos e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, passamos por 3 processos: a justificação, a santificação e a glorificação. Isso é necessário para a nossa caminhada cristã. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses processos, porém o foco desse vídeo vai ser a santificação. Vamos começar pela justificação. E o que é a justificação? É quando Deus entra, nos limpa de todo o pecado, nos dá o direito a ter uma vida justa, e isso é gratuito por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não precisamos pagar nada, precisamos apenas atender ao chamado de Jesus e receber através de Deus a fé salvífica. Então a santificação é totalmente diferente da justificação. A justificação é algo que depende apenas de Deus, é o Senhor que nos dá, é o Senhor que trabalha em nós. Mas a santificação é um papel de Deus e do homem, é algo que é dia após dia, onde você se entrega ao Senhor, se afasta do pecado e busca ser todos os dias parecido com Jesus. Isso é a santificação. Já o terceiro processo é a glorificação. É aquilo que liberta o homem do pecado. Vai ser quando vamos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo na glória. É importante destacar que é o arrependimento e a fé que nos traz acesso à justificação, mas a intensidade do arrependimento e da fé é que nos potencializa para ter uma vida de santidade. Mas antes de continuarmos, eu queria muito que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, compartilhasse esse vídeo com algum amigo que precisa saber desse conteúdo. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar grandemente. É importante deixar bem claro que a santificação vem através da palavra do Senhor e por meio do Espírito Santo. Não conseguimos matar a nossa carne sozinho, dependemos exclusivamente de Deus, pois é o próprio Deus que efetua dentro de você e dentro de mim o querer e a realizar, de acordo com a própria vontade dele. Então, sem o Senhor, sem o agir de Deus, sem o Espírito Santo, a gente não consegue se afastar do pecado. Precisamos entender que é o próprio Deus quem nos fortalece para cultivar a salvação, pois cultivar a salvação também é um dom de Deus. Pois viver em santidade é um ato de fé e de obediência que vai refletir nas nossas ações e no nosso estilo de vida, querendo ou não. Você não precisa falar aquilo que você vive ou aquilo que você faz, porque isso automaticamente vai refletir nas suas ações e na forma que você se comporta
perto das pessoas, longe das pessoas, em qualquer lugar e ambiente que você estiver. Já abrindo um parênteses também, eu quero que você entenda. O diabo ele não tem medo dos seus status, ele não tem medo da placa da igreja que você frequenta, ele não tem medo do tamanho da Bíblia que você carrega, ele tem medo da santificação, daquilo que você carrega dentro de você, da unção que você carrega, do avivamento que você tem, ao momento que você cultiva a santificação através da fé e da obediência. Então, você não precisa falar, simplesmente as pessoas vão sentir, os anjos vão ver e o inferno também vai se mover, porque ele sabe que você é uma pessoa que vive em santificação. Mas talvez você se questione, mas por que área e como ou através de que ou pelo que pode se notar que uma pessoa vive em santificação? Através da leitura da palavra, através da adoração, através do testemunho, do ato de misericórdia e justiça, da comunhão cristã, do autocontrole ou autodisciplina. Esses são os reflexos de quem vive em santificação. É importante lembrar que é Deus quem nos santifica, porém isso não anula a nossa responsabilidade. A gente precisa se posicionar e cultivar a santificação que vem de Deus para nossas vidas. E isso vem através do Espírito Santo. Quando eu voltei para Cristo, depois de muito tempo afastada, eu voltei para Cristo mas com aquela intenção, eu estou em Cristo, eu vou para a igreja toda quarta, todo domingo, eu trabalho no voluntariado quando me escala, então para mim está tudo bem, isso é o cristianismo, é isso que eu vou viver. Porém, ao longo da minha caminhada, eu percebi que isso não estava funcionando, que eu não estava vivendo aquilo que a palavra do Senhor me confrontava a viver. Porém, eu só comecei a enxergar isso quando eu me posicionei e pedi, né, para que o Senhor ele viesse abrir os meus olhos e fui orando e buscando ao Senhor. Foi quando eu tive o entendimento que ser cristão não é apenas isso. Você precisa entender que você pode passar 7 dias da semana indo para a igreja, sendo escalada em vários dias da semana e todos eles você fazendo aquilo com prazer, com êxito. Porém, isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é ir na igreja só dia de culto ou quando está escalado para trabalhar no voluntariado. E eu só fui entender isso ao longo da minha jornada. Mas através de quê? Que eu fui entender que o que eu estava vivendo não era o verdadeiro cristianismo. Bíblia Sagrada. Porque por mais que eu fosse na igreja, né, e ouvisse a palavra do Senhor, recebesse ali uma palavra de confronto, eu não tinha um ensinamento, porque aquela palavra meio que ela era absolvida aquilo que eu, Aline, queria ouvir. Até que um certo dia eu falei, não, eu não quero viver isso. O que eu estou vivendo não é realmente o evangelho de Cristo. Eu estou falando que eu coloco Deus como primícia na minha vida, mas quando eu vejo, ele não é o primeiro. E foi aí que eu me posicionei. E quando eu me posicionei, eu senti o peso daquilo que eu carregava. Porque eu vi que realmente eu não era um cristão de verdade. Eu estava sendo apenas religiosa, tendo dogmas, costumes, horários, trabalho na igreja. Eu não servia a Deus com fidelidade e eu não colocava Ele como governante da minha vida. Então, quando eu entendi isso, eu me posicionei. O primeiro posicionamento que eu tive foi começar a ler a palavra de Deus todos os dias. Então, eu fazia questão de ler todos os dias a palavra de Deus. Foi fácil? Não. Tinha dia que eu ficava sem ler, aí eu voltava novamente. No outro dia, mais 2 dias, eu ficava sem ler. Quando eu ia ler, me dava um sono. Mas eu entendi que aquilo ali era necessário, que aquilo ali era importante e que eu precisava daquilo para aquilo que eu queria viver com Deus, para o relacionamento que eu queria criar com Deus. Então, eu comecei a ler a palavra todo dia. E isso acontece até hoje. Eu tento e faço de tudo para ler o mínimo. Então, o meu mínimo é um capítulo por dia. Se eu não conseguir estudar a Bíblia, se eu não conseguir ler a quantidade de capítulos necessária para o meu dia que eu gosto, eu leio pelo menos um. Eu faço o mínimo para Deus, mas eu não deixo de ler. A segunda ação que eu tomei foi a oração. Eu não orava todos os dias, eu orava apenas quando eu ia para a igreja ou eu orava, mas eu orava 3 minutos. Ou muitas vezes o que eu fazia? Eu passava o dia inteiro muito cansada, né, durante o dia de trabalho, ficava cansada, exausta, e aí eu chegava de noite e eu quietinha ali, deitadinha já, cobertinha, e eu fazia. Ai, gente, chega até a ser engraçado. Obrigada, Deus, pelo meu dia, obrigada por tudo que o Senhor fez. Amém. Então, essa era a minha oração. Mas todo dia de culto eu estava na igreja. Mas me escalava para voluntariado, eu estava na igreja.
entendeu? Então, mas esse era o meu relacionamento com Deus, vago, vago e vazio, sem a presença. Então, eu comecei a colocar a oração. Eu comecei a orar mais intensamente 5 minutos. E aí eu orava 3 minutos, não tinha mais o que falar, e aí eu tentava buscar mais 3 e mais 5, até que eu entendi que eu não precisava de muitas palavras. Eu não precisava de um dicionário para falar com Deus. Eu precisava apenas ser sincera com Ele. E aí eu comecei a orar diferente. Eu comecei a abrir meu coração, a dizer, Deus, hoje eu não estou bem, hoje eu tô mal, hoje eu tô passando por certas coisas, hoje eu não consegui, né, como eu já falei nos outros vídeos, não consegui representar o Senhor. Eu tô sentindo dificuldade nessa área, eu tô com esse pecado de estimação, Senhor, me ajuda a sair disso, eu não aceito mais isso na minha vida, eu não aceito essa porta tão escancarada para que Satanás entre e saia e faça gracinha. Então, eu me posicionei na oração. Começou com 5 minutos e aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje, pela graça do Senhor Jesus, eu consigo orar mais tempo, mas é pela divina e misericórdia do Senhor. Mas isso começou com 5, 3 minutos. O terceiro é a adoração. Graças a Deus hoje, pelo relacionamento que eu vivo com Deus, eu não tenho hora para adorá-lo. Eu coloco um louvor, eu começo a adorar Ele, glorificar Ele. Às vezes estou dirigindo, estou trabalhando e ali eu sinto vontade, eu falo que eu sinto saudade de Deus e ali eu coloco um louvor e começo a glorificá-lo. Mas antes eu tinha essa dificuldade, né? Às vezes de colocar um louvor, de ouvir alguma coisa, porque meus ouvidos estavam absorvendo tanta coisa, estava cheio de tantas coisas, né? Estava cheio de série, de TV, de pessoas, né? Muitas vezes amizades que não são cristãs. Então minha cabeça estava muito cheia daquilo que não edifica. Então eu não tinha um ouvido sensível a querer ouvir louvores durante o meu dia e muito menos adorar o Senhor. Então eu entendi que era necessário. Então, qual seria a dica que eu lhe daria para esse momento? É que você inclua a oração, a adoração e a leitura da palavra no seu devocional. Ah, mas eu não consigo fazer um devocional de muito tempo. Faça pouco tempo. Se você fizer uma oração de 5 minutos, você ler um capítulo da Bíblia e você louvar um louvor, né, um louvorzinho só, você ali entrar e adorar o Senhor, você já está fazendo algo. Eu tenho certeza que se você começar com esse pouquinho, o Senhor vai entrar no teu espírito, o Espírito Santo vai te alimentar e você vai querer cada vez mais. E daqui a pouco seu devocional está sendo um devocional de 1 e meia, 2 horas. Porque você vai gostar de estar naquela presença. Existe um louvor que eu gosto muito que fala: quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. E se você abrir a porta do teu coração para fazer esse pouquinho, eu tenho certeza que Deus vai te alcançar e você vai sentir prazer em estar neste lugar. A próxima ação é algo que não é muito falado, ou se é falado, a gente meio que finge não escutar, que é o ato de misericórdia e de justiça. É a gente ver se alguém está sendo injustiçado e a gente se levantar para defender, né, aquela pessoa, e também o ato de misericórdia, de sentir vontade de ajudar, principalmente os órfãos e as viúvas. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente dá os nossos dízimos, dá as nossas primícias, né, a gente faz questão, né, de levar uma oferta, participar de alguma coisa, de algum evento da igreja. Porém, a gente não tem a cultura de sentir o coração sensível à dor do próximo, onde a gente sinta vontade de ajudar, não só apenas, né, em oração, mas também com o nosso recurso. Deus, ele nos dá o recurso, não é para nós mesmos, é para que a gente possa agregar na vida de outras pessoas. Muitas vezes a gente acha: mas eu tenho tão pouco, como é que eu vou ajudar alguém? Mas se você não ajuda o teu próximo no pouco, como é que Deus vai te colocar no mundo? Eu gosto muito de falar sobre a ação de misericórdia, lembrando de Neemias. Quando chegou para Neemias a notícia, né, que Jerusalém estava com os muros derrubados, com as portas queimadas, ele simplesmente orou e pediu a Deus uma direção. Mas ele não apenas disse assim: olha, eu vou ficar orando por eles, eu vou levar a minha vida aqui do jeito que eu vou levando, que tá bom demais, eu vivo no palácio, eu tenho recursos, eu tenho dinheiro e que tá ótimo, né? Assim, tô falando da minha forma de pensar. Ele não fez isso. Ele simplesmente se colocou. Ele disse: não, eu vou com o que eu tenho, eu vou com os meus recursos. E aquilo que eu não tenho, o Senhor vai prover para que eu vá.
A mesma coisa é a nossa vida. Se a gente não sentir o olhar, se a gente não tiver o olhar sensível para a dor do nosso próximo, se a gente não se compadecer daqueles que são mais humildes do que a gente também não está vivendo o evangelho de Cristo. Porque não é sobre nós, é sobre um todo. Não é o Pai meu, é o Pai nosso. Então, se você não tem recurso, pelo menos se posicione, interceda para que Deus envie alguém que possa te ajudar a ajudar o menor que você. E isso é viver o Evangelho de Cristo. A próxima ação é a comunhão. Quando fala de comunhão com os irmãos, é para que você agregue na vida do teu irmão e teu irmão agregue na tua. É para que vocês orem junto, é para que um conte um testemunho para o outro, é para que um fortaleça a fé do outro. Porém, a gente precisa ter ciência e consciência que excesso de comunhão causa confusão. Então, não confunda quando a Bíblia relata sobre comunhão. A comunhão é para você fortalecer teu irmão, mas não é para tu viver o dia inteiro colado dentro da casa do teu irmão ou com o teu irmão toda hora. Não é para você viver expondo demais a tua vida e contando tudo o que acontece. Não é isso. É para você fortalecer o teu irmão e teu irmão te fortalecer. Se você tem comunhão demais com as outras pessoas ao teu redor, qual é o tempo que vai sobrar para você ter comunhão com Deus? E a Bíblia nos ensina isso. Não vá muito na casa do teu irmão, para que teu irmão não se zangue contigo. Então, vigia na tal da comunhão. E eu precisei aprender isso na marra, tá? Porque eu gostava muito de comunhão, até que eu entendi que o excesso de comunhão era ferida na alma que eu precisava tratar. E graças a Deus o Senhor sarou. Mas foi a área que eu tive bastante dificuldade, foi o excesso de comunhão. E a próxima ação é o autocontrole. O autocontrole é você se posicionar para dizer não ao pecado. Sozinho conseguimos? Não. Só com Cristo, só com o Espírito Santo. Porém, o autocontrole é você se posicionar e você entender que tem coisas que não fazem mais parte da sua vida, tem coisas que não é mais necessário para a sua vida e que você precisa se posicionar para que o próprio Espírito Santo ele possa te auxiliar. Por quê? Porque o desejo que há dentro de nós é aonde Satanás vai usar para nos fazer pecar e nos afastar de Deus. Eu não vou fazer isso que a minha carne quer, eu não vou fazer isso que a minha alma está desejando, eu vou controlar isso e colocar diante da cruz, para que o Senhor possa estar lavando e cada dia mais exterminando esse desejo da minha vida. Mas o que você precisa entender? Que a santificação ela não vai te fazer tornar a quarta pessoa da Trindade, que você não vai ser imaculado, que você não vai ser o santarrão. Não é isso. A santificação vai te mostrar, você identificar quem realmente governa a tua vida. A santificação vai te ajudar a criar um relacionamento com Deus. A santificação vai te ajudar a alcançar a glorificação. Porém, para viver a santificação plena e obter do Senhor alegria e paz, a gente precisa ser kadosh. A gente precisa ser separado. Para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, devemos entender que ser kadosh não é um peso, e sim um privilégio. É ser separado para adorar, para viver o Evangelho de Cristo. Os profetas, que aquele que anunciava, né, a palavra do Senhor, ele ia na contramão daquilo que o sistema, daquilo que a comunidade ou que as outras pessoas estavam fazendo. Ele ia na contramão. A mesma coisa deve ser nós cristãos, que estamos posicionados a viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Não deixando que o sistema ele nos conduza a fazer as coisas que não agradam a Deus, mas que possamos ser separados, santificados para adorar o Senhor, porque precisamos todos os dias alimentar dentro de nós que fomos criados para adorar a Deus em todas as coisas e sentir prazer nele. É sentir prazer nele todos os dias. E o prazer de estar em Deus é buscar a santificação, que é necessário termos uma vida honrosa, a gente ter uma vida para glorificar o nome do Senhor. Não devemos nos inclinar para o desejo da carne, nem para aquilo que o sistema fala que é certo, mas a gente precisa estar na presença de Deus e fixar os nossos olhos nos céus, para que a gente possa viver plenamente a vontade do Senhor, pois a vontade do Senhor que deve prevalecer na nossa vida, pois todas as vezes que deixamos de alimentar a nossa santificação, né, de ter um relacionamento com Deus, a gente vai nos afastando dele. Então vai chegar um dia, se isso continuar acontecendo,
que a gente vai viver apenas de aparência. A gente vai viver um evangelho vazio, cheio de dogmas, cheio de costume, mas sem a presença de Deus. E eu creio que não é isso que você quer. Você quer viver o extraordinário do Senhor. Então cultive a sua santificação. Busque ao Senhor o máximo que você puder e, se necessário for, se separe, seja kadosh. Em nome de Jesus. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Creio que o Senhor vai ministrar no seu coração de forma estrondosa. Que você pegue essa palavra e absorva aquilo que é importante e deixe o Senhor germinar no teu coração para que essa árvore cresça e dê bons frutos. Eu creio que o Senhor vai te usar poderosamente nessa terra, se você se posicionar e cultivar aquilo que Ele já depositou dentro de você. Então, um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo do canal Refúgio Fortaleza. Tchau!